Em relação aos debates, o senhor acredita que vai ter alguma regulamentação específica? A modalidade do debate, as regras, a punição, advertências, enfim? Já existe, Kobayashi, porque nas resoluções, de novo, não está na lei. Tem uma parte na lei eleitoral e tem uma parte em resoluções do TSE. Eu falei de resolução e muita gente não entende. Muito se reclama do ativismo judicial. Eu quero deixar entre aspas aqui esse ativismo. Na justiça eleitoral, ele não é um ativismo, é uma regulamentação obrigatória. Porque, como eu te disse, às vésperas de uma eleição nós não tínhamos regulamentação a respeito do uso da internet. Como é que faz? Deixa uma terra sem lei? Alguém tinha que regulamentar. E a justiça eleitoral tem esse poder. É engraçado, o interessante da justiça eleitoral é que ela é multifacetária. Nós organizamos, regulamentamos, fiscalizamos, julgamos. Nenhuma justiça eleitoral do mundo, não é em todo lugar que tem especializado, nós temos essa função de organizar, administrar, regulamentar, julgar depois. Então, tendo uma regulamentação, a gente pode seguir, então não é um ativismo. É na falta da lei, no sentido estrito, o tribunal acaba usando, o TSE regulamenta e nós aplicamos. E aí me perdi, você perguntou a respeito... Sobre os debates, porque as regras foram mudando de acordo com as emissoras, na verdade. Exatamente. Então eu vou te falar. Temos na lei que trata de debate. O que a lei fala? Para que haja um debate, o candidato que vai debater precisa ter 5 pessoas, 5 representantes no Congresso. Esse é um requisito objetivo. Depois, os outros requisitos. A lei fala que tem que ter o tempo igual para cada um, tem que haver sorteio. Então, a viga mestra nós temos. Aí me perguntam, mas acontece algum problema lá num debate? Isso é problema eleitoral? Eu vou te dar minha opinião pessoal, que é uma coisa conturbada. Uma cadeirada, vamos pegar uma cadeirada. É o exemplo mais básico que temos aqui, né? É crime comum ou crime eleitoral? Minha opinião, crime comum. Básico eu digo de ser muito conhecido, né? O principal exemplo. Todo mundo ouviu falar da cadeirada em qualquer lugar do país. Exatamente. Não está previsto como crime. Não básico de, dar uma cadeirada é a coisa mais simples do mundo, não. Mas... A cadeirada é fato que todo mundo conhece, Exato. Então vamos lá. Minha opinião, é um crime comum. Por quê? Porque embora a lei eleitoral preveja o debate, a partir do momento em que são cumpridas as regras que está na lei, o resto é entre a emissora e o candidato. É por isso que todos os candidatos têm os seus assessores, os assessores vão lá e tal, olha, não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, não pode fazer aquilo outro. Então, quando acontece um problema no debate, a lei fala que será, por exemplo, injúria de vias de fato, injúria real. Essa cadeirada, se fosse dentro de uma propaganda eleitoral, poderia ser crime eleitoral. Só que eu tenho a interpretação de que dentro de um estúdio não é propaganda, é uma entrevista. Se eu tivesse como candidato aqui, vocês estão me perguntando sobre a minha plataforma de governo? Não. Se eu fosse candidato aqui, eu estaria discutindo com vocês a minha vida, algo do tipo, não estaria fazendo necessariamente uma propaganda. Aí você, de repente, me ofende. Seria crime, ofensa eleitoral? Não, é uma ofensa comum. Então, essa cadeirada, na minha ótica, é um crime comum porque dentro de um debate não é propaganda eleitoral, é uma entrevista. Então, tem que seguir as regras que foram combinadas entre a emissora e o candidato. Nossa, que complexo isso. Mas veja, não é pacífico. Alguns vão entender que, alguns podem interpretar que por estar num período eleitoral, essa entrevista teria finalidade eleitoral. Se tiver finalidade eleitoral, seria competência nossa. Tanto que sobre a cadeirada, tem inquérito em andamento na Justiça Eleitoral e na Justiça Comum. Na hora que chegar na mão de um juiz, ele vai decidir, olha, é comum ou é eleitoral? E aí começa tudo aquilo aí. Vai lá, Capês. Olha só, eu vou focar um pouquinho numa pergunta que muita gente tem feito para mim e seria importante esclarecer, que é o voto do preso. Hoje nós temos o PCC, é a maior organização criminosa da América Latina, uma das maiores do mundo. A Jovem Pan obteve com exclusividade, nosso repórter David de Tarso, um documento em que o PCC está avisando que deve praticar atentados contra policiais penais. E hoje já houve um atentado contra um posto policial lá no Guarujá. Então, o crime organizado é um problema e as organizações criminosas estão dentro dos presídios. Queria que o senhor primeiro dissesse, por que o preso vota? A Constituição não diz que com a condenação criminal ficam suspensos os direitos políticos enquanto durar a condenação? Qual o preso que vota? E como fazer para colher o voto do preso que integra uma organização criminosa? Como colocar a urna lá, disponibilizar para que ele vote? Se ele
pertence a uma organização, mesmo que ele esteja preso preventivamente, seria muito esforço para colher o voto de quem quer destruir a sociedade? Aí nós vamos entrar num campo ideológico de saber se é esforço ou não. Eu vou entrar na parte prática. A lei permite. Está na Constituição Federal que só o preso condenado com sentença transitada em julgado perde o direito político. Então, por que? Então, é bom que a população saiba disso. Não são todos os presos. Imagina no nosso país a quantidade de presos que nós temos. Então, aquele que está numa penitenciária, ele está em cumprimento de uma sentença penal, está sendo executada a sentença. Mas por que nós temos por aí os CDPs? CDP nada mais é do que Centro de Detenção Provisória. O próprio nome já diz. Se é provisório, quem que está lá? É aquele que ainda foi preso em flagrante, está respondendo o processo preso, ainda não tem uma sentença condenatória transitada e julgado contra si. Então, pela Constituição Federal, ele não está impedido de votar. Quem fica com seu direito político suspenso é aquele que foi condenado. E aí, enquanto não terminar a execução da pena, ele continua sem poder votar. Mas o preso provisório, temos que dar. Aqui no estado de São Paulo, acho que foram, eu não lembro de número. Eu sou uma pessoa que não guarda muito o número. Mas 45% é preso provisório. Tem uns 830 mil presos no total. Você já vê quanto... Olha o gasto que tem para poder esse pessoal votar. Mas é um direito que eles têm. E como é que nós fazemos? Nós colocamos sessões eleitorais dentro desses centros de detenção provisória. Como a Fundação Casa. O menor também, muitos falam, mas o menor está preso. O menor de idade nunca está preso. Ele está submetido a uma medida socioeducativa. E como ele é inimputável pela lei, ele nunca será condenado. Então, aqueles vários menores, entre 17 e 18, 16 a 18, que estão numa Fundação Casa, eles têm todo o direito de votar, porque eles podem exercer o seu direito de cidadania. Então, a Justiça Eleitoral leva até eles uma urna eletrônica. E normalmente quem nos ajuda como mesário são membros do Ministério Público, membros do sistema penal, voluntários. Então, sempre tem alguns mesários que vão lá e nós colocamos... Só para completar, tem muita adesão? Os presos provisórios que estão lá, eles votam em grande número? Votam, uma grande maioria, sim. Nós tivemos uma abstenção de 20%, mais de 27% no estado de São Paulo, que está mais ou menos dentro da média. Toda eleição, a última eleição, como eu disse, eu não lembro bem números. Aliás, eu vi uma entrevista do governador Tarcísio, eu morro de inveja. Foi aqui mesmo a entrevista. A capacidade que ele tem de guardar números, eu não tenho essa capacidade. Bom, ele é engenheiro e nós somos operadores de direito. Não tem problema, doutor. Então, eu não guardo os números, mas tivemos, assim, um número razoável razoável não, um número grande de presos provisórios que exerceram o direito de votar.